Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era um dia comum que se transformou em um pesadelo em questão de momentos. Nádia, uma mulher negra de aparência orgulhosa, caminhava calmamente por uma rua movimentada, imersa em pensamentos. Ela estava a caminho de um compromisso, mas tudo parecia tranquilo. A luz do sol acariciava suavemente seu rosto, e os sons da cidade a cercavam sem alcançá-la. De repente, um carro de polícia parou bruscamente ao lado dela. As portas se abriram com estrondo e 2 policiais saíram, com rostos severos e expressões determinadas. Eles não tinham ideia de quem ela era, qual era sua história e muito menos de quem era seu marido. Para eles, Nádia era apenas mais uma figura na multidão, um alvo fácil em um mundo onde o preconceito guiava suas decisões. Nádia sentiu uma onda de tensão crescendo. Ela conhecia aquela cena muito bem. Ouvirá histórias de outras mulheres negras, mulheres como ela, que foram silenciadas pela violência de um sistema racista. Mas ela não era qualquer uma, e não se deixaria intimidar. Ela se levantou, ancorada ao chão como uma árvore que se recusa a se curvar na tempestade. Com o olhar fixo nos policiais, dirigiu-se a eles com uma voz firme, mas calma. Tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Sua voz ecoou no ar, carregada por uma força interior que ela nem sequer havia previsto. Os policiais trocaram um olhar breve e indiferente. As palavras dela pareceram escapar sem deixar rastros. Tudo o que viram foi uma mulher negra que precisava ser dominada. Suas mentes já estavam decididas. Sem aviso, um dos policiais agarrou seu braço com uma brutalidade que assustou os transeuntes. Nádia, embora preparada para essa violência, foi tomada por uma mistura de indignação e medo. Suas mãos foram empurradas para trás, as algemas se fechando em seus pulsos com um estalo frio. Os rostos ao redor se viraram, alguns horrorizados, outros indiferentes. Mas ninguém interveio. Ela sabia que não era apenas ela que estava acorrentada naquele momento, mas todas as mulheres negras antes dela, aquelas que sofreram em silêncio, humilhadas e silenciadas por séculos de injustiça. No entanto, apesar da dor e da vergonha que a dominavam, Nádia se recusou a ceder ao medo. Ela não era apenas uma vítima dessa brutalidade. Ela era a voz de todas aquelas mulheres que nunca tiveram a chance de se manifestar. Cada metro de caminhada dolorosa parecia interminável para Nádia. O metal frio das algemas cravava-se em seus pulsos, e o peso da injustiça esmagava sua alma com mais violência do que a dor física. Enquanto era arrastada com brutalidade em direção ao carro da polícia, sentia cada solavanco, cada passo brutal, como um lembrete cruel do que significava viver em uma sociedade onde a cor da pele a tornava presa fácil. Os policiais, cegos pelo ódio e pelo desprezo, não conseguiam enxergar a mulher que ela era. Não a viam como uma pessoa, mas como uma ameaça à sua autoridade, um mero obstáculo à sua dominação. Um deles agarrou-lhe o braço com força, enquanto o outro, com crueldade indizível, puxou-lhe os cabelos, como se a sua dor fosse um troféu a ser exibido. Os joelhos ralados raspavam o asfalto, cada pedra acentuando a sua provação. Os sapatos já gastos esfarelavam-se sob a violência dos seus gestos, testemunhando o caminho cheio de armadilhas que ela sempre tivera de percorrer. Mas o pior sofrimento não vinha apenas da violência física. Era a sensação de ser desumanizada, tratada como uma intrusa em um bairro onde sua mera presença era uma ofensa imperdoável. Esses policiais não estavam apenas tentando subjugá-la. Queriam destruí-la, despedaçá-la, como se ela não tivesse o direito de existir, especialmente ali, naquela área rica onde ela era, aos olhos de alguns, uma anomalia. Enquanto Nádia continuava a resistir internamente, seu corpo não conseguia mais suportar. A dor era intensa demais. No entanto, mesmo presa ao chão, ela se agarrava a uma chama interior, a da sua dignidade. Cada momento era uma luta não apenas contra a violência física, mas também contra o desespero, contra a vontade de se render à derrota. Ela se recusava a ser silenciada, mesmo com seu corpo gritando de dor. Quando finalmente chegaram à viatura, um dos policiais a puxou para cima, fazendo-a levantar-se bruscamente, com a respiração ofegante e ofegante. Nádia cambaleou, mas permaneceu de pé, mesmo com as pernas tremendo com o peso dos golpes. Com o rosto contorcido de dor, ela olhou para o horizonte, determinada a não desistir, a não se render àquela humilhação. Levante-se, ordenou um dos policiais com um tom de voz carregado de desprezo glacial. Ele a chutou nas costelas para forçá-la a se levantar mais rápido. Mas não era simplesmente uma ordem para se mexer. Aquele tom, aquela violência, carregava um significado muito mais profundo. Era uma ordem para se submeter, para se curvar a um sistema que não a queria.
Mas apesar dos golpes, apesar da dor, Nádia permaneceu implacável. Ela sentia os olhares de alguns transeuntes, alguns congelados em indiferença, outros em terror silencioso. Ninguém se aproximou para ajudá-la. Ninguém ousou desafiar a autoridade que a pisoteava diante de seus olhos. Mas em seus olhos, uma chama permanecia. Podiam bater nela, humilhá-la, mas não conseguiriam apagar aquela luz, aquela que brilhou para todas as mulheres negras antes dela. Para todas aquelas que haviam sido esquecidas, apagadas da história. Podiam arrastá-la para o chão, mas jamais a silenciariam. Ao entrar na viatura com o corpo machucado e dolorido, Nádia fechou os olhos por um instante. Lembrou-se do marido, dos entes queridos, de todas as batalhas que teve que travar para chegar àquele ponto. E naquele momento de solidão esmagadora sussurrou para si mesma com determinação inabalável: "Você não vai me destruir." As portas do carro se fecharam com um estrondo surdo, mas aquele som não foi o fim. Foi o início de outra batalha, uma batalha por dignidade, por justiça. Nádia sabia que não estava sozinha nessa luta. Seu marido, sua comunidade e todos aqueles que sofreram em silêncio antes dela carregaram essa luta com ela. E apesar de tudo, ela nunca desistiria. A viatura estava a caminho da delegacia, e cada solavanco amplificava a dor que Nádia sentia. O interior do carro era uma prisão móvel, e a tensão era palpável. Os policiais trocavam comentários em voz baixa pensando que Nádia, agora encurvada num canto, não passava de uma vítima silenciosa. Mas um deles, um jovem de cabelos castanhos e olhos azuis glaciais, olhou furtivamente para os papéis espalhados no banco do passageiro, entre os quais estava o documento de identidade de Nádia. Ao escanear o documento de identidade, ele se deparou com um cartão de visita que listava claramente o nome do marido, David Leroy, um renomado advogado e ativista dos direitos civis cujo nome repercutiu em todo o país. Surpresa e preocupação imediatamente inundaram o rosto do policial. Ele deixou o cartão cair com um baque, seu olhar endurecendo ao se voltar para os colegas. "Vocês não vão acreditar", sussurrou ele com a voz trêmula de nervosismo. Mostrou-lhes o mapa. Os outros policiais, inicialmente céticos, examinaram o mapa e depois trocaram olhares cada vez mais incrédulos. A reação foi imediata. Um dos policiais, o mais brutal, parou abruptamente, parecendo confuso. Dirigiu-se a Nádia num tom que revelava certo constrangimento, embora não tenha perdido completamente a autoridade. "Teremos que chamar um superior. Parece que este caso é mais complicado do que pensávamos." Nádia, mesmo em meio à dor, compreendeu que algo havia mudado na atitude dos policiais. Ela continuava ereta apesar das algemas cravando-se em seus pulsos, sem que seu olhar orgulhoso e determinado vacilasse. A brutalidade agora se mesclava a uma mistura de nervosismo e pressa, e os policiais pareciam se ver presos em uma situação que não haviam previsto. "Você cometeu um erro grave", disse Nádia com a voz firme e resoluta, apesar do cansaço e da dor. "Agora você sabe com quem está lidando. Mas mesmo que tente se redimir, não será o suficiente para desfazer o que fez comigo." David Leroy estava em seu escritório, com os arquivos espalhados ao redor, quando recebeu a ligação que viraria seu dia de cabeça para baixo. A voz trêmula de um de seus colegas anunciou a prisão brutal de Nádia. Os primeiros momentos foram marcados pela incredulidade. David, conhecido por sua calma habitual, levantou-se abruptamente, arregalando os olhos enquanto tentava compreender a magnitude do que acabará de acontecer. "O quê? Nádia? Como isso pôde acontecer?" Sua voz, normalmente calma, agora estava carregada de desespero e raiva. Num instante, seu choque se transformou em uma raiva fria e calculada. Ele sabia que a situação exigia uma resposta rápida e decisiva. David foi imediatamente à casa, onde encontrou Nádia em choque e desfigurada pela brutalidade policial. Ver a esposa naquele estado despertou nele uma determinação implacável. Ele sabia que precisava usar todos os seus recursos para enfrentar aquela injustiça. Assim que Nádia se estabilizou no hospital, David convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Em uma sala de imprensa lotada, ele se posicionou diante das câmeras e microfones, com o rosto marcado por uma raiva reprimida, mas palpável. Suas declarações foram contundentes e incisivas. "Hoje minha esposa, Nádia Leroy, foi vítima de uma brutalidade policial intolerável. Ela foi presa sem justa causa, e a violência que sofreu é uma vergonha para a nossa sociedade. Isso não é apenas um erro administrativo. Estamos testemunhando um ato de racismo sistêmico que não pode ser ignorado. Exijo das autoridades não apenas um pedido de desculpas, mas uma investigação completa e uma reforma das práticas policiais." Suas palavras ressoaram como um chamado para despertar,
capturando a atenção da mídia e do público. As declarações de David viraram manchetes e reportagens, causando comoção por todo o país. Seu apelo por justiça ressoou em todos os lares, gerando uma onda de apoio popular. David também mobilizou seus contatos influentes nas áreas jurídica e de direitos civis. Ele contatou advogados renomados, conhecidos por sua expertise em casos de brutalidade policial, para montar uma forte equipe de defesa para Nadia. Ele pediu que grupos de direitos humanos e líderes comunitários aumentassem a pressão sobre as autoridades. A mobilização foi rápida e eficaz. Manifestações de apoio eclodiram em diversas cidades, atraindo a atenção da mídia e aumentando a pressão sobre as autoridades para que agissem. Os advogados de David começaram a investigar as circunstâncias da prisão, reunindo depoimentos e provas para preparar uma defesa robusta. David sabia que a luta estava longe de terminar, mas estava determinado a ver a justiça feita. Cada passo que dava era um passo em direção à verdade e à reparação para Nadia. Seu compromisso inabalável e sua capacidade de mobilizar apoio massivo transformaram a situação, tornando a luta por justiça inevitável e implacável. Após semanas de depoimentos contundentes, os policiais responsáveis pela prisão de Nadia se deparam com provas contundentes, vídeos da cena, depoimentos de testemunhas e laudos médicos. A equipe de defesa dos policiais tenta justificar suas ações, alegando erros processuais, mas isso não é suficiente para desviar a atenção do racismo subjacente em seu comportamento. No tribunal, Nadia falou com dignidade renovada. Esta não é apenas a minha história. Hoje falo por todas as mulheres negras que sofrem essa violência, que são humilhadas, silenciadas. Não somos invisíveis. Merecemos justiça. David, ainda ao lado dela, corrobora sua declaração discutindo as reformas necessárias nos sistemas judiciário e policial. O veredito final é dado. Os policiais são considerados culpados de diversas acusações, incluindo o uso excessivo da força e abuso de poder. Esta vitória, embora simbólica, representa um passo importante para o reconhecimento de injustiças sistêmicas. A condenação abriu caminho para reformas, treinamento obrigatório contra discriminação racial para policiais e novas medidas de transparência. Nadia e David se tornaram figuras públicas proeminentes no movimento pelos direitos civis, transformando uma tragédia pessoal em uma luta coletiva por justiça. Assim, esta história nos lembra que toda luta por justiça é um passo em direção a um mundo mais justo. Ao homenagear a coragem de Nadia e David, também celebramos a resiliência de todos aqueles que continuam lutando para garantir que todas as vozes sejam ouvidas e todas as injustiças sejam corrigidas.